É preciso explicar por que o mundo de hoje, que é horrível, é apenas um momento do longo desenvolvimento histórico. E que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições. E eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. Jean-Paul Sartre, Prefácio dos Condenados da Terra, de Frantz Fanon. A clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição, mas sobretudo pelo estudo. E quer dizer, tentar ver a partir do presente o que se projeta no futuro. Descolonizar é olhar o mundo com os próprios olhos, pensá-lo de um ponto de vista próprio. O centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está. O olhar sobre a primeira globalização vem das viagens de descobrimento e conquista. Os imensos territórios conquistados não estavam desocupados. Em apenas um século, entre 1500 e 1600, dos 80 milhões de nativos existentes na América pré-colombiana, 70 milhões foram exterminados. 2.000 línguas desapareceram com eles. Tupis, quechuas, mapuches tiveram seus territórios ocupados e demarcados arbitrariamente, ignorando-se povos, culturas, línguas, religiões, para facilitar a dominação e o saque de suas riquezas. Os 10 milhões de africanos transplantados para o Brasil, depois de séculos de escravidão nas plantações de cana, de café e nos garimpos das Minas Gerais, ficaram abandonados à própria sorte. A primeira globalização do colonialismo se caracterizou pela ocupação territorial. A segunda globalização começa no fim do século XX, marcada pela fragmentação dos territórios. O século XX foi o século das revoluções. As revoluções tecnológicas transformam as novas conquistas em sonhos de um mundo melhor. Logo começa o desmonte do estado de bem-estar social. O humanismo, como motor do desenvolvimento e do progresso, é substituído pelo modelo do consumo voraz. O consumo que é hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. As técnicas são implantadas nas sociedades e nos territórios a partir de uma política. Hoje, a política das empresas globais. Amanhã, a partir da política dos Estados impulsionados pelas nações. Energia 04, né? 4. Eu nunca pensei que ia chegar lá. Queria dizer, em primeiro lugar, que eu me considero um intelectual outsider, coisa que é rara no Brasil. Não pertenço a nenhum partido, não pertenço a nenhum grupo, inclusive grupo de intelectuais, não respondo a nenhum credo, não participo de qualquer militância. É difícil ser um intelectual negro no Brasil? Eu creio que é difícil ser negro e é difícil ser intelectual no Brasil. Essas duas coisas juntas dão o que dão, né? É difícil ser negro porque, fora das situações de evidência, o cotidiano ia ser muito pesado para os negros. É difícil ser intelectual porque não faz parte
da cultura nacional ouvir tranquilamente uma palavra crítica, né? Por que a opção pela geografia? Eu acho que foi a opção pelo movimento. O fato de eu ter, quando garoto, me impressionado com as populações que mudavam de lugar, que se transportavam de um lugar para outro. Acho que talvez isso me tenha dado uma dimensão da disciplina. E o meu gosto pela história, sobretudo pela história do presente, me levou também a valorizar todo o processo contraditório. De modo que, não sendo um marxista ortodoxo, eu tenho medo disso, tenho medo dos marxistas ortodoxos, porque eu creio que toda doutrina que não se busca renovar, ela corre o risco de se tornar uma religião, um dogma, por conseguinte de emburrecer e não de esclarecer. Desse modo eu me considero um marxista, ou se quiser, um marxizante. Ainda hoje? Ainda hoje, sobretudo hoje, porque com a globalização, o que sobrou do socialismo, fundado em realidades profundas, como no caso da China, por exemplo, e o mundo ocidental, que nós aprendemos mais a conhecer e a analisar e a interpretar, se tornou todo ele capitalista. Então, se tudo se torna capitalista, obrigatoriamente a contradição se instala, né? Uma forma de reconhecer o nível de desenvolvimento no planeta é observar a quantidade de luz que as cidades emitem à noite. A foto de satélite revela um nítido contraste entre o desenvolvimento ao norte e ao sul da Terra. A renda dos 500 indivíduos mais ricos do mundo é superior aos ganhos dos 416 milhões mais pobres. Em 1990, um norte-americano ganhava em média 38 vezes mais que um tanzano. Hoje ganha 61 vezes mais. Nunca houve uma oposição tão grande entre um pequeno grupo de países e a maioria esmagadora dos países da humanidade. Então nós temos um terceiro-mundismo em germe muito mais forte do que antes. E uma realidade da dependência muito maior do que antes. E talvez por aí é que vai surgir essa possibilidade de a gente construir um mundo de outra forma. De fato, se desejarmos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro, e não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos 3 mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo, a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. Nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Cabe a nós fazer dessas condições materiais a condição material da produção de uma outra política. Em 1989, uma reunião organizada pelo Instituto Internacional de Economia, em Washington,
propôs reformas para que os países da América Latina retomassem a trilha do crescimento e do desenvolvimento. Nasceu aí o Consenso de Washington, uma espécie de bula com prescrições consensuais, austeridade fiscal, elevação de impostos, juros altos para atrair investimentos estrangeiros, privatizações, em nome da boa administração do setor privado e da incapacidade dos estados. O mesmo sistema ideológico que justifica o processo de globalização, ajudando a considerá-lo o único caminho histórico, acaba também por impor certa visão da crise e a aceitação dos remédios sugeridos. Na verdade, porém, a única crise que os responsáveis desejam afastar é a crise financeira, e não qualquer outra. O Consenso de Washington representou para a América Latina um fruto envenenado. No Equador, país com 25% de índios e 55% de mestiços, o movimento indígena Pachacuti comanda a revolta. A crise se torna aguda com os programas de privatizações e extinção de serviços estatais. Em janeiro de 2000, a completa dolarização da economia provoca um grave levante popular que termina 15 dias depois com a queda do presidente. Ainda em 2000, na Bolívia, o governo pressionado pelo FMI e pelo Banco Mundial privatizou a água potável na região de Cochabamba. A resposta popular de uma sociedade formada por 70% de índios e mestiços explodiu em gigantescas rebeliões comandadas por movimentos sociais autônomos. O governo perdeu o controle e reagiu como de hábito. A morte de um jovem comoveu o país. A pressão popular obrigou a desprivatização da água. A decisão e a luta de homens, mulheres, niños e ancianos de todo o povo de Cochabamba. Este es un primer paso que se ha dado, muy pequeño pero importante, de la significación que tiene la democracia. Muchos habíamos pensado que la globalización nos había quitado esa capacidad de poder unirnos, de poder organizarnos, esos sentimientos de solidaridad que la gente tuvo antes, en el pasado, cuando nos contaban sus viejas luchas, nuestros papás y nuestros abuelos. Em seguida, de setembro a dezembro de 2000, mais de 70 pessoas morreram na luta pelo controle do gás e petróleo. Exigíamos la nacionalización e industrialización de nuestros hidrocarburos. Pero como actualmente la clase política que está en el gobierno no nos hicieron caso. De inmediatamente ellos se juegan con el pueblo y todas las leyes y las decisiones que toman en el Parlamento siempre están en contra de los pobres. Nosotros tenemos un lema. Ese lema es el alto de pie, nunca de rodillas. Mira, el kilo de 10 kilos aquí nos está vendiendo a 25 bolivianos y allá a 60 centavos de dólar dice que venden en bruto. Y eso no es justo, señorita periodista, que nos haga de esta manera. Más al contrario, deberíamos de tener nosotros el gas a bajo precio para los bolivianos y para los extranjeros. Hubiese sido en un precio más alto, tal vez así. Pero ni aún así no estamos conformes. No. Aquí queremos que se nacionalice y que se nacionalice. Eso es lo que queremos nosotros. A economia da Argentina foi destruída pela política da ditadura militar e destroçada pelos experimentos do neoliberalismo. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos,
pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. As privatizações e a abertura da economia levaram a uma quebradeira total no país. Fábricas fecharam. Empreendimentos foram abandonados. Trabalhadores converteram-se em cartoneiros catadores de papel. O panelaço no final de 2001, que derrubou 3 presidentes da República em 2 semanas, levou às ruas cidadãos da classe média, que da noite para o dia, pela desdolarização da economia, tornaram-se os novos pobres do país. Estamos llenos de canallas, atorrantes vendepatria, sinvergüenza. Menem, Cavallo, de la Rúa, Dualde, todo Rucao. Es peor que lo que han hecho los bancos extranjeros. Porque estos tipos han vaciado las empresas argentinas y han dejado sin trabajo a los argentinos que se están muriendo de hambre, querido. Los argentinos tienen que hacer conciencia y estar en la Plaza de Mayo y no salirnos de allí mientras no echemos a todas estas ratas salvajes que están usurpando el poder. Son asesinos, igual que Dualde, son narcotraficantes, ladrones y todo lo que ustedes le puedan agregar, porque han destruido jubilados, familias completas, desocupados y a los trabajadores, a todos han destruido, le han robado los ahorros, así como me los robaron a mí, le robaron a todo el mundo, no tienen vergüenza, son una vergüenza mundial. No Brasil, a privatização de grandes estatais gerou protestos isolados. O país entrou às cegas na modernidade. A ilusão da moeda forte e do consumo fácil anestesiou a população. Para o economista Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia e economista-chefe do Banco Mundial entre 1997 e 2000, esse receituário violento não provém de análise econômica, mas de postura ideológica. The Washington Consensus was neither necessary nor sufficient for growth. There were countries like Bolivia that seemed to follow all the dictates of the Washington Consensus. They said, we felt the pain, when do we get the gain? And they waited, and they waited, and they waited, and they're still waiting. And then there are countries like China that did not follow the Washington Consensus, and they've grown and grown and grown. Agora, essa história que os Estados nacionais estão diminuindo a importância é uma história da carochinha que os países ricos nos contam, porque o Estado Nacional, por exemplo, norte-americano, vai muito bem, né? Inclusive, digamos, bem do ponto de vista de força do Estado, com gastos militares como nunca houve antes, né? Com um empenho direto, digamos assim, dos agentes comerciais do governo americano para defender os interesses das empresas norte-americanas, o que é normal, aliás, né? Então, agora aí eles nos dizem, não, o Estado não tem importância, quer dizer, não estou dizendo que eles norte-americanos, mas esses pensadores da globalização muitas vezes nos dizem isso. Isso é que, digamos, crê quem quer ser enganado. O que nós estamos estudando aqui é, sobretudo, essa relação entre globalização, isto é, o grande dinheiro, a grande informação, e o território. O território como matriz da vida social, econômica e política. A Boeing, maior montadora de aviões do mundo, é bom exemplo do fornecimento em rede planetária. O modelo 777 recebe componentes de 322 fornecedores em 38 países. E suas 3 milhões de peças, do rebite à turbina, são fabricados por 1.700 intermediários em 37 nações. De onde prosseguem para Everett, onde a Boeing tem o maior edifício industrial do mundo. Na montagem final, a Austrália fornece os lemes de direção e profundidade. O Canadá, a parte posterior das asas. O Reino Unido, os computadores primários de voo. O Japão, os lavatórios. E a Embraer do Brasil, uma peça do leme vertical. As grandes empresas são esse centro frouxo do mundo e que, escapando ao controle dos estados e que se distanciando de uma relação
mais obrigatória com os territórios, acaba por lhes permitir uma ação sem responsabilidade. As grandes empresas não têm responsabilidade social, não têm responsabilidade moral sobre tudo, e é por isso que desorganizam os territórios, tanto socialmente como moralmente. O filme Corporation, dos cineastas canadenses Mark Akbar, Jennifer Abbott e Joel Beckham, denuncia a exploração de mão de obra no terceiro mundo. Trata-se de uma divisão internacional de trabalho injusta e desigual. Distribuição de mais pobreza para os pobres e concentração de mais riqueza para os ricos. A Nike transferiu sua produção industrial para países onde não há limites para a exploração de mão de obra. Contabiliza o tempo de trabalho de seus funcionários em frações de segundo. Assim, mascara os verdadeiros valores dos salários pagos. O diretor do Comitê Nacional do Trabalho norte-americano, Charles Kenahan, denuncia a divisão do trabalho na globalização, que distribui migalhas mundo afora enquanto elimina empregos nos Estados Unidos. To make this stuff concrete as possible, we purchase all of the products from the factories that we're talking about. This shirt sells for $14.99, and the women who made the shirt got paid 3 cents. Liz Claiborne jackets made in El Salvador. The jackets are $178, and the workers were paid 74 cents for every jacket they made. Alpine car stereos, 31 cents an hour. De fato, para a grande maioria da humanidade, a globalização está se impondo como fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. A fila na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, não é para assistir a nenhum desfile de escola de samba, mas simplesmente para conquistar uma vaga para a gari da empresa pública de coleta de lixo da cidade. A abertura dos portões revela a angústia dos que lutam por um emprego estável e seguro nesta globalização, onde os de baixo, a cada dia que passa, trabalham mais com menos direitos. O desemprego aparece já como uma coisa normal. Os arautos da globalização e o aparelho de Estado explicam que o desemprego é uma condição para chegarmos a mais globalização. Por conseguinte, soframos. Aumentam também o número de pobres. Há mais 600 milhões de pobres hoje do que em 1960. 1,5 bilhão de pessoas ganham menos de $1 por dia. E diante disso, a pobreza é tratada com naturalidade. Alô, amigo, alô, chefia. Seu futuro não pode ser decidido à revelia. Lembra daquele tempo em que seu salário ainda valia mais ou menos 50 anos, eu diria. Alô, amigo, alô, chefia. Seu futuro não pode ser decidido à revelia. Se o presente é omisso, aí fica difícil. Tem que botar a mão na massa, dar um jeito nisso. A humanidade se divide em 2 grupos. O grupo dos que não comem e o grupo dos que não dormem, com receio da revolta dos que não comem. Josué de Castro, em Geopolítica da Fome. A gente descobriu uma coisa importante, que a gente produz muito mais comida do que pode comer. E tanto que na Europa, a comunidade europeia dá prêmio a quem deixa de produzir comida. E castiga quem produz mais do que as cotas estabelecidas. Quer dizer, a questão da fome não é a questão de produção de alimentos, é a questão de distribuição. Isso a gente viu quando de certas epidemias de fome na África e na Ásia, os Estados Unidos se recusando a dar ajuda alimentar se certas condições políticas não fossem preenchidas. No caso do próprio Brasil, se há uma parte da população que não come
corretamente, isso é culpa unicamente da forma como nós organizamos a sociedade. Não é que não haja alimento, não é que não se possa distribuir os alimentos. Apenas nós decidimos que alguns não devem comer, porque acaba por ser uma decisão, que se depois de tantos anos a gente aceita tranquilamente continuar discutindo a questão da fome, que me parece uma vergonha. A fome já não nos surpreende. Convivemos com ela cotidianamente, entorpecidos pela realidade que nos cerca. Caso o receituário do Banco Mundial seja seguido, teremos que aprender a conviver com a morte pela sede.